todos, é uma alegria estar aqui de novo. É nosso terceiro dia de palestra do curso sobre Direito e Questão Racial. Ainda temos uma nesse ano e aí faremos um breve recesso para retornarmos em janeiro. Então, estamos muito felizes aqui de termos a doutora Maria Silvia de Oliveira, muito respeitada, com muita experiência. Não vou fazer a apresentação, porque é a doutora Flávia que vai fazer, mas só agradecer a sua presença, o seu tempo. Estávamos aqui conversando antes de começar dos inúmeros afazeres, projetos e desafios, e a gente sabe que essa dedicação de tempo aqui hoje é uma coisa assim relevante do ponto de vista de como a gente organiza a própria vida. Então, a gente reconhece aqui a disponibilidade e, em nome da escola, agradecemos muito a sua presença, doutora Maria Silvia. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Flávia, que vai fazer a apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todos e a todos. Como a doutora Camila disse, é uma grande alegria para nós receber aqui hoje a doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira, que é advogada, graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, mestranda no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP, ativista de direitos humanos, atuando em questões de gênero, raça e etnia no enfrentamento à violência contra a mulher e à violência doméstica e familiar, é sócia efetiva do GELE 10, Instituto da Mulher Negra, e presidenta do GELE 10, Instituto da Mulher Negra, na gestão 2018 até 2021. Conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional São Paulo, no período de 2019 a 2021, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, no mesmo período, secretária executiva na coordenação da plataforma Adesca Brasil, membro da rede Pacto pela Democracia, membro da operativa e do jurídico da Coalizão Negra por Direitos, associada do Instituto Patrícia Galvão, Mídia e Direitos, organização social sem fins lucrativos, que foi fundada em 2001 e que atua no direito à comunicação e dos direitos das mulheres brasileiras, é conselheira do projeto Liberdade, um projeto de coordenação de ações estratégicas no âmbito jurídico, para garantir e defesa dos direitos e liberdades individuais, e é a coordenadora regional do curso Promotoras Legais Populares, projeto que visa a capacitação de lideranças femininas comunitárias em direitos humanos e direitos das mulheres. E, além de tudo, é uma pessoa amiga, querida, a quem eu tenho muita gratidão por, desde o primeiro momento, contando aqui uma história particular, quando o Instituto GELE 10, o Instituto da Mulher Negra, soube da minha aprovação e da aprovação de um grupo de juízes e juízas negras aqui em São Paulo, a Maria Silvia me mandou uma mensagem, eu não sabia quem era a Maria Silvia, embora conhecesse o Instituto GELE 10, e me mandou uma mensagem parabenizando e mostrando a felicidade do Instituto GELE 10 em saber que teríamos juízes e juízas negras aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é uma honra, um prazer ter você aqui conosco hoje. Doutora Maria Silvia, por favor, a palavra é sua. Eu quero primeiro agradecer aí a apresentação, eu nem sabia que você tinha todo esse currículo aí, muito obrigada. É uma honra estar aqui a seu convite, né, para essa pequena fala sobre as questões de gênero, raça e interseccionalidade. Como você já bem disse, eu sou presidenta do GELE 10 Instituto da Mulher Negra, uma organização fundada em 1988 e que há 32 anos leva ao debate sobre a questão racial, não é? Como uma temática de direitos humanos para a sociedade. Então, eu convido a todas, todos e todos aí que deem uma olhada no nosso portal, não é? Portal do GELE 10, é uma página, é um site que nós temos da organização que externaliza, né, a nossa missão institucional, que é a defesa intransigente de direitos humanos e de negras, mulheres na sociedade brasileira, e principalmente a promoção e a valorização das mulheres negras. Então, mais uma vez eu agradeço
a oportunidade de estar aqui com vocês para tratar dessa temática. Eu vou aqui compartilhar a minha tela e a gente começa o nosso bate-papo, a nossa conversa. Vocês conseguem ver? Sim. Ótimo. Porque eu não consigo me ver, então eu não sei se vocês estão... Ok. Então, nós vamos conversar um pouco agora sobre questão de gênero e raça. Só um minuto, por favor. Racismo, gênero e interseccionalidades. Eu trago aqui uma frase da Patricia Hill Collins, que vai dizer que enquanto raça, classe e gênero, como categorias de análise, são fundamentais para nos ajudar a entender as bases estruturais de dominação, novas maneiras, e são aqui novas maneiras de pensar que, se estiverem desacompanhadas de novas maneiras de agir, oferecem possibilidades incompletas de mudança. Então, o que a Patricia Hill Collins quer dizer com isso, eu acho que já está bem explicitado. Nós temos que entender racismo, gênero e outras formas de opressão como estruturais nas nossas relações de dominação. Aqui a gente está falando de Brasil. E, a partir desse entendimento, nós temos que mudar as nossas formas de agir e implementar aí políticas, ações que deem conta de minimizar, de mitigar essas desigualdades. Continuando aqui, eu tenho a Sueli Carneiro como minha referência, cofundadora do Gueledés Instituto da Mulher Negra, né? E ela vai dizer que a mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais: a opressão de gênero e a da raça. Isso resulta no tipo mais perverso de confinamento, porque se a questão da mulher avança, o racismo vem e barra as negras. Se o racismo é burlado, geralmente quem se beneficia é o homem negro. Ela conclui que ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Então, quando a gente trata de gênero e raça, nós temos que pensar aqui de que mulher nós estamos falando, quem são essas mulheres, né? De que forma a interseccionalidade, ou seja, a combinação de múltiplas formas de dominação, de discriminação, perdão, e opressões baseadas nesses eixos discriminatórios, impactam as nossas vidas. Tá? E aqui eu trago dados, né, do IBGE, falando de quantos somos na população brasileira, cerca de 56% da população, e as mulheres negras somos 28% desta sociedade. E aqui da forma como estamos distribuídas no país, né? A região Nordeste traz a maior concentração de mulheres negras, né? Dentre os estados. Eu costumo dizer que a gente tem essa visão de que o Nordeste, o Norte principalmente, né? Quando a gente pensa em Norte, a gente pensa na população indígena, geralmente. Mas a gente tem que perceber que o Norte e Nordeste são espaços eminentemente negros. Quando falamos dessa perspectiva, né, de raça nas questões de gênero, a gente tem que pensar, vamos refletir sobre um processo histórico
que coloca mulheres e meninas negras no lugar de extrema vulnerabilidade. Esse processo histórico foi trazido aqui pela doutora Lívia, né? A doutora Lívia Vaz, promotora de justiça em Salvador. Ela conversou com vocês sobre esse processo histórico, e esse processo histórico é que vai determinar esse alto grau de desigualdade, e eu já falei, que expõe mulheres e meninas negras a todos os tipos de violência. Elas sofrem violência racial, institucional, sexual, doméstica, econômica, e todas essas formas de violência acontecem simultaneamente, né? Esse pano de fundo estrutural muitas vezes impede a percepção da discriminação interseccional, né? É esse racismo estrutural que naturaliza essa desumanização, não é? Das pessoas negras, e aqui, particularmente, das mulheres negras. A Sueli Carneiro costuma dizer que nós estamos na zona do não ser por conta desse processo histórico que estrutura, né, o racismo e as nossas relações. Para falar um pouquinho de interseccionalidade, para a gente começar a pensar interseccionalidade, eu me baseei num texto de Kimberly Crenshaw, né, que é uma jurista negra, que conceituou essas experiências, essas vivências de mulheres negras, como nos informa aí Patrícia Hill Collins, e ela fala que é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da conjugação entre dois ou mais eixos de subordinação, como gênero e raça atuam para colocar as mulheres negras nesse lugar de confinamento social que a Sueli Carneiro enunciou. E ela traz um modelo, né? Ela nos informa a partir de um modelo proposto que analisa o que ela designa como eixos de subordinação, e ela faz uma metáfora com avenidas, né? São essas avenidas que estruturam os terrenos sociais e que vão determinar as dinâmicas de opressão, né? Essas avenidas são, por vezes, definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes, né? Então, ela vai dizer que esses eixos são, por exemplo, o sexismo, né? A opressão de classe, mas que eles atuam, né? A partir mutuamente, mas são modelos distintos de opressão. A Kimberly Crenshaw chegou a este modelo quando ela participou de um contencioso jurídico nos Estados Unidos, no caso, mulheres negras contra a General Motors. Naquele contencioso, as mulheres negras entraram com uma ação contra a General Motors, porque a General Motors contratava mulheres, não é? E contratavam homens, mas não contratavam mulheres negras, né? Contratavam homens negros. E aí elas afirmavam ter sido discriminadas pela General Motors, porque, segundo elas, a empresa se recusava a contratá-las. Havia emprego para negros, como eu já citei aqui, mas esses empregos eram só para homens. E havia emprego para mulheres, já citei aqui, mas esses empregos eram só para mulheres brancas. Qual foi o resultado dessa demanda, né? Elas não conseguiram apresentar provas separadas de discriminação racial e de gênero, porque a discriminação racial e de gênero não estava sendo sofrida, não é?
por todas as pessoas, porque as mulheres brancas eram contratadas e os homens negros também eram contratados. Então, esse impacto era somente sobre os corpos das mulheres negras. Então, esse modelo, ele fala das diferentes formas de violência que vão atingir as mulheres negras, né? Quando trazemos como elemento de análise a interseccionalidade, ou, já repetindo, essa combinação de múltiplas formas de opressão. E aí, essa estrutura, né, que ela coloca para a gente, é o que a gente denomina aqui no Brasil de racismo estrutural. Também não vou me ater, porque vocês já tiveram essa conversa com a doutora Lívia, mas isso vai determinar a desigualdade, a extrema precariedade da vida das mulheres negras e vai aumentar, né, a possibilidade de exposição a essas formas de violência, né? Gênero, raça e desigualdade. Eu vou apresentar aqui para vocês, lembrá-los, né, na verdade, que eu acho que muitos de vocês conhecem, alguns dados, né, para informar essas desigualdades no Brasil. Então, o que a gente tira dessa nossa primeira explanação é que a discriminação interseccional ela é particularmente difícil de ser identificada em contextos onde forças econômicas, culturais, sociais, silenciosamente moldam o pano de fundo de forma a colocar as mulheres em uma posição onde acabam sendo afetadas por outros sistemas de subordinação. E por ser tão comum, a ponto de parecer um fato da vida, natural, ou pelo menos imutável, esse pano de fundo, ou essa estrutura, é muitas vezes invisível, né? E é isso que nós estamos falando aqui, de como o racismo estrutura essas possibilidades de essas opressões. Então, vamos aqui para o nosso primeiro quadro, tratando da questão da educação, da escolaridade, né, na sociedade brasileira. E aí a gente tem esse quadro que vai dizer que as mulheres negras, né, são 10,4% da população em idade de 25 anos que hoje possuem um nível superior, né? Enquanto para as mulheres brancas, esse número é de 23,5%. Tá? Esse quadro, ele fala para a gente de como essa situação está a partir de 2012, né? E aí ele traz um quadro geral sobre a escolaridade de negros e de não negros. Em 2012, éramos 4 milhões de pessoas com ensino superior, na idade escolar de 25 anos, com as políticas afirmativas de cotas, né, no sistema de ensino, no sistema escolar. Em 2018, esse número passa para 8 milhões de pessoas, mesmo assim, com uma diferença aí, né, entre os não negros. E aí, cabe lembrar, como já foi dito na aula passada, né, que os negros e negras, a população negra, ela só tem permitida o seu ingresso na escolarização, né, pública a partir de 1940, né? Desde lá, salvo engano, 1824 até 1940, os negros eram proibidos de frequentar as escolas públicas, né? Então,
o racismo estrutural impacta os processos educacionais da população negra, né? E esses dados nos informam aí essas diferenças. E da mesma forma, nós sabemos o quanto o grau, o nível de escolaridade, não é, impacta também a nossa relação com o mercado de trabalho, né? Nós vamos ter essa dificuldade de inserção neste mercado, e aí não só por conta da escolaridade, mas também pelo fato da cor da pele, né? Aqui a gente tem um quadro que vai nos dizer de como as mulheres negras enfrentam maior dificuldade de inserção neste mercado, né? Então, em junho de 2020, a taxa de desemprego atingiu o patamar de 13,3% no Brasil. Mas para as mulheres negras, essa taxa chegou a 16,6% até junho de 2020, e nós sabemos que esse número bastante impactado aí por conta da pandemia que nós ainda estamos atravessando, né? Então, a gente tem aí esse gap, né? essa desproporcionalidade quando nós falamos das taxas de desemprego para a população negra, principalmente mulheres negras. Mas isso, nós estamos falando das que têm possibilidade de ingressarem no mercado formal de trabalho, porque nós sabemos que a população negra, de uma forma geral, e as mulheres negras de forma muito particular, elas estão nos trabalhos informais, subalternos, degradantes, e essa pandemia nos jogou um holofote sobre estas iniquidades, né, que atravessa a população negra. Já falei aqui da taxa de desocupação, nós temos aqui essa desproporcionalidade quando nós falamos também, tá, do rendimento dessa parcela da população, né? Aqui nós trazemos esse rendimento por hora de trabalho, mas eu também nem preciso me aprofundar muito nisso aqui, que eu também vi na aula da professora Lívia Vaz. Bom, só um instante. Diante desse cenário, como eu disse, a informalidade acaba sendo a única saída e muitas, né, estão no trabalho doméstico. O Brasil possuía, né, até esse momento de pandemia, 6,2 milhões de pessoas ocupadas no serviço doméstico. Dessas, 92% eram mulheres e cerca de 68% a 70% mulheres negras. E aí nós temos a notícia de que durante esse período de pandemia, quase 1,5 milhão de mulheres foram demitidas do trabalho doméstico, tá? O perfil das empregadas domésticas no Brasil é muito bem marcado pelos estereótipos de raça e de gênero, não é? Entre as mulheres negras, neste mercado, 13,5% trabalham sem carteira de trabalho assinada, um número que para as mulheres não negras é de apenas 3,2%. Já falamos aqui da questão dos salários, né? Mas esse quadro só para reforçar esta situação. As mulheres negras são as que têm menores remunerações, né, quando estão no mercado formal de trabalho, e chega, às vezes, a ganhar 30% ou 40% do salário de um homem branco, muitas vezes exercendo a mesma atividade. E isso gera uma série de desigualdades, precarização da vida dessas mulheres, né? Então, os dados do Instituto do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia,
informa que negros são 73% entre os mais pobres e os brancos 70% entre os mais ricos. E esses dados são aí de 2019, antes dessa crise pandêmica, né? Quando a pobreza extrema no Brasil atingia aí 13,5 milhões de pessoas, né? É o maior nível nos últimos 7 anos. E essas pessoas com renda mensal per capita de R$ 145 por mês, né? Que é esse critério adotado pelo Banco Mundial para identificar a condição de extrema pobreza nas sociedades, né? E o Brasil está neste lugar. Entre a população que forma os 10% mais pobres, com renda, como eu já falei, de até R$ 145 por pessoas na família, os negros são maioria. Bom, os efeitos dessas desigualdades impedem que as mulheres negras vivenciem direitos em todo o ciclo de vida, porque não acessam ou acessam muito pouco as oportunidades de desenvolvimento econômico, social e ambiental oferecidos aí à população brasileira. Já foi dito que nós temos aqui muitos direitos, né? A Constituição Federal de 1988, ela é pródiga, né? Em elencar esses direitos, em falar dessa igualdade, mas esta igualdade ela não se materializa para esta parcela da população. Então, quando a gente volta a falar da interseccionalidade, o que a gente está falando especificamente é da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, né? E aí de raças, etnias, classes e outros marcadores sociais. O racismo institucional, né? Que é uma consequência do racismo estrutural que nós vivemos, ele pode ser conceituado como uma falha, né? Uma falha coletiva de uma organização, e essa organização pode ser pública ou privada, né? Em promover serviços profissionais adequados às pessoas em virtude da sua cor, cultura ou origem, origem racial ou étnica, tá? O racismo institucional, a doutora Lívia também já falou sobre isso aqui, né? Também não vou me alongar. Eu também trago aqui que essa falha institucional, não é? Ela se configura por aquelas práticas cotidianas, não é? Mas ela vem atravessada pela ação individual desses agentes, né, que atuam nessas instituições e que discriminam com base na raça e etnia. Nós temos que lembrar aqui que todos nós fomos socializados numa estrutura racista, né? Então, desde cedo, e logo eu vou apresentar um vídeo para vocês aqui, nós, tanto as pessoas negras como as não negras, aprendemos que estamos numa sociedade que cria hierarquias, né, entre os grupos. Então, os não brancos aprendem, né, essa hierarquização e os negros aprendem esta inferiorização, né? E a gente acaba por entrejoctar esses nossos papéis na sociedade. E aí eu sempre trago um exemplo bastante simples para falar sobre isso, né?
quando a gente entra na escola, todas nós, né? A primeira coisa que a gente vai observar é que nós não temos professores negros nessas escolas, né? A depender das escolas que nós estudamos. Eu, por exemplo, frequentei uma escola confessional aqui no bairro onde eu moro, não é? E a escola não tinha professores negros ou professoras negras. E 30 anos depois, quando eu entro para a universidade, e eu vou fazer a minha graduação no Mackenzie, não é? Em 1990, 94, eu tive apenas um único professor negro da área de relações internacionais, né? Mas, em contrapartida, nessas escolas, a merendeira, a faxineira, em algumas escolas seguranças, são todas pessoas negras. Então, a gente já começa a aprender, né, nessa estrutura racista, o lugar que cada um deve ocupar na nossa sociedade, né? E a mesma coisa quando nós assistimos a televisão, né? Quando as crianças vão assistir desenhos, elas estão de frente, elas se deparam com princesas que são brancas, loiras, de olhos azuis, enfim, a sociedade é montada e estruturada, nós somos socializados nesta estrutura. E aí não fica difícil a gente entender por que é que essa atuação individual, ainda que muitas vezes, muito agora, né, principalmente no momento que vivemos agora, estamos discutindo muito o racismo institucional, essas ações, né, contribuem para que haja uma falha nestes serviços. Bom, quando a gente vai tratar de violência, né, e aí a gente pode tratar das violências letais, nós vemos também nesses dados que as mulheres negras representam 68% de todas as mulheres que foram assassinadas no Brasil em 2018 e de como essa taxa de mortalidade, né, é quase o dobro da taxa das mulheres não negras. É bem interessante porque a taxa de homicídios da população negra, ela vem diminuindo. A taxa de homicídios dentro da população no Brasil, ela vem, de alguma forma, diminuindo. Mas, quando a gente vai analisar a taxa, né, de assassinatos de pessoas negras, essas taxas elas vêm aumentando ano a ano. O que vem trazendo para baixo essas taxas de homicídio é exatamente a diminuição, não é, na taxa de homicídios dos não negros. Então, só para trazer um exemplo aqui para vocês, quando a gente vê aqui no quadro, no meio, né, a gente vai perceber que entre 2008 e 2018, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos informa que o homicídio de mulheres negras aumentaram 12,4%, enquanto o homicídio de não negras reduziu numa taxa de 11,7%. Bem, taxas de mortalidade, as vítimas de violência obstétrica são, em sua maioria, mulheres negras, né? Como nós estamos vendo aqui. Todos esses dados, não é? Todas essas informações, elas estão baseadas e elas são, né? Esses dados nos afrontam, na verdade. E é por isso que nós falamos em genocídio
da população negra, porque não é só, como a gente costuma pensar, a taxa de homicídio contra homens negros, que é gritante. Nós temos no Brasil uma pessoa negra, um homem negro assassinado a cada 23 minutos, não é? Isso impacta a vida das mulheres negras. São filhos, são netos, são os companheiros, pais, não é? Que têm as suas vidas ceifadas e na sua idade mais produtiva, porque esses homicídios acontecem entre as pessoas, homens, negros, jovens, na faixa etária de 14 a 29 anos, né? O que é um absurdo, é uma letalidade contra jovens negros que, comparada, por exemplo, aos Estados Unidos, onde George Floyd foi assassinado, não é? Chega a ser chocante, né? Essa violência racial contra a mulher negra, ela está ancorada, não é, em todas essas bases que eu trago aqui neste slide. Então, esses eixos, né, de opressão que a gente vem discutindo sobre interseccionalidade. Então, o sexismo, a pobreza, esses estigmas, né, o desemprego, silenciamento, objetificação, enfim, todas essas formas de violência racial que impactam a vida das mulheres negras. E é disso, não é, que a gente trata quando nós falamos da interseccionalidade ou eixos de subordinação. Então, somada à questão de gênero e de raça, nós temos outros marcadores, não é, que vão determinar esses eixos de subordinação. Então, a ocupação, a idade, não é, orientação sexual, a condição física e mental dessas mulheres, a escolaridade, né, a classe social, o território onde elas habitam, e aí, nesse caso, o território especificamente, eu vou trazer um exemplo aqui de uma questão judicial, de uma disputa judicial que aconteceu no Rio de Janeiro, onde uma mulher negra, né, perdeu na ocasião a guarda do filho, foi revertido, mas enfim, e na sentença judicial, o juiz baseava, né, a inversão dessa guarda sob a fundamentação de que essa mulher vivia numa área conflagrada no Rio de Janeiro, numa comunidade no Rio de Janeiro, e que, por conta disso, ela não teria condições aí de manter a guarda desta criança. Não obstante, essa mulher ser uma professora, não é? Viver em casa, numa casa, né, própria, manter o filho num colégio particular, né? Ainda assim, o juiz entendeu que, por conta do lugar onde ela residia, ela não poderia ter a guarda dessa criança. Então, é sobre isso que nós falamos quando a gente pensa esses tipos de discriminação, né? Essa interseccionalidade que nós estamos tratando aqui, ela vai reunir em um único termo aglutinador todas as forças opressivas que limitam a vida das mulheres, não é? Dos grupos racialmente inferiorizados, de mulheres e meninas negras em especial. Como eu disse aqui inicialmente, eu faço parte de uma organização de mulheres negras que atua aí há 32 anos pautando
essa temática racial e, principalmente, né, as questões pertinentes às mulheres negras, né? Nós não temos apenas uma atuação nacional, nós também temos uma atuação internacional. Nós participamos de redes, né, de mulheres negras na América Latina, nós estamos formando redes, né, pela Europa, não é, para tratar dessas questões específicas de violências e violações dos direitos das mulheres negras. E aí, nesse sentido, em 2016, nós organizamos um dossiê. Esse dossiê está disponível, né, nas redes sociais e lá no site do GLE10. Esse dossiê se chama A Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras no Brasil e foi apresentado na sessão 157 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA. Só um instante, por favor. Nesse dossiê, nós compilamos dados oficiais de violação de direitos humanos, de violências contra mulheres, mulheres negras, trans, lésbicas, para a gente tratar, não é, da violência e das injustiças, das dificuldades de acesso à justiça dessas mulheres negras, da dificuldade de acesso a um sistema de saúde justo, igualitário, né, do impacto do Zika vírus, que naquele momento era muito forte na população, né, e que afetou gravemente mulheres negras. Falamos de violência política, conflitos internos quilombolas, ataques racistas na internet, violência racial contra a juventude negra, enfim, compilamos dados oficiais disponibilizados aí por nossos órgãos e apresentamos esses dados na Câmara nesta sessão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esta apresentação deflagrou aqui no Brasil uma série de audiências públicas que foram organizadas com o GLE10, outras organizações de mulheres negras pelo Brasil e a presença da relatora para assuntos afrodescendentes lá em 2016 e de mulheres, a doutora Margarete Macaulay, né? Após estas audiências públicas, onde ela veio colher aí os testemunhos, né, das vítimas e sobreviventes desta violência, dos familiares dessas violências perpetradas, né? A cada 6 meses, nós enviamos um novo relatório sintético para a OEA, para a comissão, não é? E como últimos encaminhamentos, né, após a apresentação, né, essas visitas in locus, enfim, né, a gente apresentou também um documento em parceria com outras ONGs negras na América Latina, não é? E solicitamos aí, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil assinasse, ratificasse uma convenção interamericana de combate ao racismo, não é? Que nos países onde não há dados desagregados sobre violência, e alguns países da América Latina não os têm, salvo engano, só o Peru é que conseguiu agora que fosse, né, pensado um censo que trouxesse a questão racial, não é? Então, que nesses casos houvesse uma nota, né, uma resolução
para que acontecesse esses dados desagregados, né? E também quanto à violência contra as mulheres negras, mas isso ainda está pendente na Corte Interamericana. Bom, racismo institucional e sistêmico, nós já pensamos um pouco isso aqui, mas eu quero trazer para vocês alguns dados pertinentes ao sistema de justiça, tá? E eu já estou praticamente para terminar, e aí a gente pode conversar um pouco sobre todas essas questões que eu trouxe aqui. Eu não tenho esses dados atualizados, porque eu sei que em 2018 nós tivemos aí um outro censo da magistratura, tá? Mas no que pertine à ocupação de mulheres negras, não é? Na magistratura, esses dados não devem ter tido uma alteração significativa nos últimos 5 anos, porque esses dados são de 2013, tá? Eu sei que os números aqui são muito pequenos, mas a gente pode perceber aqui que nos tribunais superiores, né, em 2013, nós tínhamos 3 mulheres negras. Neste período, 2 delas se aposentaram, tá? Então, hoje, né, atualmente, salvo o melhor juízo, nós temos aí uma mulher negra nos tribunais superiores. Nos conselhos superiores, né, de justiça, nós não temos nenhuma mulher negra. Na justiça estadual, eram 377 mulheres negras, não é? Então, nos últimos 5 anos, talvez esse número tenha chegado a 400 e pouco, não muito mais do que isso, né? Na Justiça Federal, eram 29, na Justiça do Trabalho, eram 139, fazendo aí um total de 553 mulheres, não é? De um universo de 10.782 pessoas, que foram as pessoas que responderam ao censo, né, da magistratura lá em 2013, tá? Quando nós pensamos por ramo de justiça, tá? Aí a gente tem alguns dados percentuais sobre esta participação. Mas, por outro... Bom, e isso, este quadro aqui diz muito da subrepresentação das mulheres negras no sistema de justiça, porque esses dados não são muito diferentes quando nós pensamos o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, quando nós pensamos a Defensoria e também quando nós pensamos a OAB, né, como integrante desse sistema de justiça e a participação das mulheres negras no sistema de poder e decisão dentro da OAB. Nós não temos nenhuma mulher negra, né, nesse lugar, a não ser aí em alguns poucos estados, como conselheiras estaduais, como é o meu caso aqui em São Paulo. Mas, por outro lado, as mulheres negras têm uma forte participação no sistema de justiça criminal, né? E aí esses dados do Infopem vão informar que entre as mulheres encarceradas no Brasil, 62% são mulheres negras, não é? Estima-se aí
que esteja agora em torno de 26 mil mulheres encarceradas. Existe um conflito de dados, não é? Porque em alguns casos nós não temos aí a informação de quesito raça-cor para as mulheres em privação de liberdade, mas a gente tem esses dados que informam que cerca de 45% delas ainda não têm condenação, e esses mesmos 62%, a maioria dos casos aqui são de acusação por crime na lei de drogas, né? E é uma situação criminal que não é muito diferente, né? A base de acusação, o número de pessoas privadas de liberdade sem condenação é muito, nesse sentido, semelhante ao encarceramento de homens negros no país. Aqui, a gente tem esse gráfico, né? Que fala de raça, cor e etnia das mulheres privadas de liberdade, né? E eu trago aqui algumas situações, não é, deste sistema de justiça, né, que a gente tem. Essa mulher, ela se chama Tatiane, né? Ela precisando trabalhar, né? Deixou os filhos com o marido em casa, não é? E o marido, né, o companheiro, matou a criança mais nova, né? A Tatiane da Silva Santos, ela recebeu uma pena de 24 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, né? Acompanhou, esperou o julgamento na prisão e perdeu o poder familiar, né? Aqui está pátrio poder, porque a notícia trazia desta forma, mas ela perdeu a guarda, perdeu o poder, o poder familiar dos 2 filhos. E num caso absolutamente semelhante, né? Só que, neste caso específico, não divulgaram nem a foto e nem o nome da pessoa acusada. Essa mulher deixou o filho com o companheiro, a criança foi morta pelo padrasto, a acusação também de homicídio triplamente qualificado, mas esta mulher foi considerada impronunciada quando o juiz concluiu que não haveriam provas ou indícios suficientes da autoria para acusá-la, né, deste homicídio. Portanto, ela sequer foi a júri popular, né? Nós estamos aqui falando de como o judiciário atua, não é? Quando um caso trata de uma mulher não negra e de quando esta mulher é uma mulher negra. Tá? A Tatiane teve a pena aumentada em 2 anos pelo desembargador Jaime Weigartner, deve ser esse, eu não sei pronunciar esse nome, e eu estou falando aqui o nome do desembargador, porque a sentença é conhecida, que se baseou em um laudo psicológico que considerou a Tatiane narcisista devido à sua insistência em ver os filhos que lhe foram tomados e estavam no abrigo. Bom, eu acho que não tem muito a comentar sobre essa situação.
Num outro caso, e esse aqui de São Paulo, essa moça, ela se chama Bárbara Quirino, não é? Ela foi condenada sem provas por 1 ano e 8 meses de prisão, não é? E teve, né, enfim, depois de uma atuação de um grupo de advogados e advogadas aqui ligadas aos direitos humanos, ela acabou sendo inocentada pela Justiça de São Paulo, não é? Que a considerou inocente por insuficiências de provas. Mas o problema é que, na primeira instância, ela foi condenada a 1 ano e 8 meses de prisão, supostamente, né, porque ela não estava no local, de participar de uma quadrilha que roubava carros, né? E que no dia dos fatos, não é? Por conta do cabelo que ela tem, né? Cabelos crespos, cacheados, volumosos, a vítima a reconheceu, porque a vítima falou que o cabelo era muito parecido com o da pessoa que participava daquele roubo. A questão é que a Bárbara Quirino estava fazendo um trabalho fotográfico na Baixada Santista, no mesmo dia e horário dos fatos, não é? E não obstante aí, amigos, as pessoas que contrataram o serviço dela, que a chamaram para fazer esse ensaio fotográfico, trazerem para o processo, né, essas provas, em primeira instância, o juiz ainda assim, não é, entendeu que ela deveria ser condenada, porque, afinal de contas, o cabelo não deixava dúvidas. Então, e aí eu estou já terminando mesmo, quando a gente pensa aqui essas intersecções, essa interseccionalidade, e aqui eu trago, né, a reflexão, uma frase do professor e desembargador Roger Halpe, que no Rio Grande do Sul, para que as mulheres negras vítimas de violência tenham uma melhor resposta do sistema de justiça, é necessário, e aí eu abro aspas para o professor, pro desembargador Roger, a percepção da discriminação interseccional. Ou seja, no sistema de justiça é preciso que as pessoas que atuam nesse espaço entendam os eixos de subordinação de raça, de classe, de orientação sexual, de idade, enfim, outros marcadores que agravam as condições de existência das mulheres negras, né? As mulheres negras estão sempre à frente, buscando por emancipação e por justiça, né? Em 2015, nós estivemos em marcha para Brasília contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver como nova utopia, não é? E nesta carta da Marcha das Mulheres Negras, nós afirmamos, né, pensando todos esses eixos de subordinação, que nós, mulheres negras do Brasil, irmanadas com mulheres do mundo afetadas pelo racismo, sexismo, lesbofobia, transfobia e outras formas de discriminação, estamos em marcha. Inspiradas em nossa ancestralidade, somos portadoras de um legado que afirma um novo pacto civilizatório. E é isso que nós buscamos, não é?
quando nós reivindicamos aqui um direito à vida e à liberdade, a promoção da igualdade racial, direito ao trabalho, ao emprego, a proteção das trabalhadoras negras em todas as atividades, direito à terra, território, moradia, direito à cidade, né? Justiça ambiental, defesa dos bens comuns e a não mercantilização da vida. Nós buscamos justiça ambiental, justiça ambiental, isso já foi colocado, direito à seguridade social, saúde, assistência social e previdência social, direito à educação, direito à justiça e segurança pública, direito à cultura e informação e à comunicação. Então, é isso. O que nós estamos propondo, não é? É que a sociedade brasileira, né, estejam conosco para propor um novo pacto civilizatório. Nós não podemos mais aceitar que nós vivamos, né, essa verdadeira barbárie que nós estamos testemunhando. E a doutora Lívia Vaz falou aqui com muita propriedade dessa questão de nós termos que estar vivenciando esse racismo todos os dias. Nós não queremos viver esse racismo. Tem dia que nós levantamos e falamos, hoje não vou ter que me preocupar com isso, né? Eu quero gastar a minha energia com outra coisa, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero passear, eu quero ir ao supermercado, mas essas atividades, né? Esses prazeres que a maioria dos não negros e negras, né? Os não negros e as não negras têm, para nós, é sempre, como eu vou colocar, é sempre motivo de aflição, né? Porque nós vamos a uma livraria comprar alguns livros e nós somos seguidos pelo segurança. Nós vamos ao mercado fazer compra, nós somos seguidos pelo segurança, né? Nós vamos entrar, sei lá, num banco, nós temos dificuldade porque temos que tirar tudo de dentro da bolsa, da carteira, para poder entrar. E eu estou falando aqui de coisas muito simplórias, né? Muito cotidianas, porque no extremo, o que nós estamos dizendo aqui é que o racismo nos mata, não é? O racismo, ele se torna um genocídio, e a doutora Lívia Vaz colocou isso aqui, mas não é só, não nos mata apenas fisicamente, né? A letalidade do racismo está aí estampada, e eu trouxe os dados para vocês. Mas esse racismo nos mata todos os dias um pouco, né? Essa morte simbólica, essa morte que mina as nossas energias, não é? E priva a nossa saúde, inclusive, né? Saúde mental, a saúde física, né? É disso que nós estamos tratando aqui. E aí, por fim, mesmo, né? Eu quero pedir ajuda aqui, eu acho que é a Elizabeth. Ela vai colocar um vídeo para nós, tá? Para falar como exatamente isso e reforçar uma reflexão da doutora Lívia Vaz na semana passada. Nós começamos a sofrer racismo, e eu já coloquei isso aqui, desde muito pequenos, né? Tenra idade, né? E esse vídeo vai trazer um pouquinho dessa reflexão para nós. Por favor, Elizabeth, ou quem estiver responsável, né, por isso. Eu vou... A gente conversa muito sobre solidão da mulher negra. Existem teorias, pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Mas a gente pouco fala
que a solidão da mulher negra começa muito antes, começa na infância. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei: filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu: mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado era o que as mãozinhas dela perguntavam, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar pra vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar pra vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Eu, nesse momento, que acabo de viver essa situação, eu liguei a câmera assim, para dizer que eu preciso de ajuda para continuar lutando, porque é muito difícil. Para dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra, que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo. Para você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra, que você ensine, que você tenha todo o amor do mundo para explicar para sua filha e para o seu filho que o problema não é eles. E para você que acha que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Certamente você não sabe o que são essas marcas que ficam na gente desde muito nova. Em lágrimas escrevo. Tem muita coisa linda na maternidade, mas tem muitas dores também. Ser mãe de uma menina preta me trouxe muitos medos, muitos desafios e muita força. É muito triste ver sua filha sendo rejeitada. Mesmo antes dela dizer olá, ela chega perto e todas correm. Ela se aproxima e todas as outras se agrupam. Ela chama e ninguém responde. Isolam-a, excluem, a machuca. Ela não entende, mas sente. Não reclama, mas entristece. O meu coração parte. Dessa vez eu estava aqui espiando, chorando e pensando em formas de acolher a minha filha. Dessa vez eu chamei ela pro meu colo, abracei e disse que ela era linda e inteligente. Falei que a amava. Mas enquanto não estiver? A gente sempre fala de solidão da mulher negra, muitas vezes relacionada à afetividade adulta. Mas essa solidão começa muito cedo. Começa na infância. O racismo é aprendido pelas estruturas e reproduzido pelos pequenos de forma assustadora. Tivemos avanços, mas as nossas meninas negras ainda são preteridas, rejeitadas e isoladas. A minha filha, eu perguntei: filha, suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu: é sempre assim, mãe, mas eu não me importo, eu gosto de brincar sozinha. Será que ela gosta? Ou aos 4 anos ela já se protege na solidão? E para você que acredita que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Nós, mulheres negras, vivemos esses mesmos traumas da infância. Foi ruim, mas com o passar do tempo a gente esqueceu, superou ou refletiu em outros momentos da nossa vida. E ser mãe te faz reviver algumas dessas dores. E dessa vez de forma mais intensa, muito mais dolorosa. Dói muito. Às vezes eu fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui no YouTube. Às vezes eu fico me perguntando o que eu tô fazendo na internet. Mas quando eu passo por situações como essa, eu tenho resposta, sabe? Eu quero um mundo melhor, gente. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Minha filha tá crescendo, eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa. A minha filha não precisa, não merece sofrer quanto nós sofremos uma geração anterior. Ela não merece, ela não vai, ela não pode, eu não quero, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudança. Quando eu tô aqui falando no YouTube é porque eu quero um mundo diferente. Eu quero preparar um mundo para ela e para as outras, para ela e para tantas outras crianças, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu aproveito para te perguntar: você tem uma amiga negra? Uma mulher negra escura, retinta, cabelo crespo, que você tem afeto? Eu disse afeto, acolhimento, carinho, amizade. Você tem?
Gostei do seu brinco. Gostou? Por que você quer pôr meu brinco? Não, só pra ver. Tá lindo igual a mãe, hein? Deixa eu ver. Uau! Você conhece o Ashwing? Somos por favor. de itens de home e lifestyle que oferece cerca. Bem, deixa eu ver. Vocês me veem? Ótimo. Então, Agora sim, Silvia. Vemos você. perfeito. Eu estou, para terminar, eu trago aqui um ensinamento, né, do Dr. Daniel Sarmento, que é jurista e professor titular de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que ele vai dizer que a realidade de discriminação racial é ignorada por muitos brasileiros, para os quais esta apresenta-se como um elemento natural da nossa Constituição. O Daniel Sarmento ele está pontuando aqui para nós que o brasileiro mediano perde a capacidade de perceber criticamente essas desigualdades em razão da convivência com isso e da sua socialização nesse contexto. Eu já falei com vocês sobre isso aqui. Desde sua tenra idade, né? Então, a mulher negra, e aí isso é uma conclusão de um artigo que eu escrevi, inclusive, usando, né, esse vídeo, porque esse vídeo, toda vez que eu vejo, ele me emociona muito, né? A mulher negra carrega em seu corpo essa naturalização da discriminação racial e todos esses eixos de subordinação. Desde sua tenridade, convive com essa violência e segue pela vida brincando sozinha na tentativa de se proteger de uma violência que vai acompanhá-la pela vida inteira. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês, fazendo esse diálogo sobre a situação das mulheres negras no Brasil, e acho que temos ainda algum tempo para um bate-papo aqui, para um bate-bola, vamos dizer assim. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Foram informações muito ricas e que, de alguma forma, contribuem para a nossa reflexão, sem dúvida. Eu acho que uma forma da gente fazer essa construção que você propõe, que a gente também está abraçando aqui, que é a construção de um mundo diferente, passa justamente pelo despertar para a situação, né? Porque enquanto a gente não percebe, a Camila na semana passada falou algo muito importante, que foi justamente isso, como se ela tivesse, a partir de uma reflexão e de provocações que esses conhecimentos nos possibilitam, a gente passa a enxergar situações que antes estavam naturalizadas no nosso cotidiano. Então, a naturalização impede a apropriação, né? Porque é algo tão normal, tão natural, que a gente simplesmente não vê necessidade nenhuma de agir e até não enxerga nada de errado, né? Então, nesse sentido, eu pergunto a você, o vídeo traz essa reflexão também, essa provocação do que pode ser feito. Na sua visão, hoje, uma questão que eu tenho feito para alguns palestrantes, de que forma você enxerga a atuação dos juízes e juízas não negros, e também os negros, é claro, para que a gente possa fazer essa colaboração e essa construção de uma sociedade mais igualitária do ponto de vista racial. Não sei se me fiz entender, mas o que eu quero dizer é como você enxerga o nosso papel, de que forma nós podemos contribuir como sistema, como integrantes do sistema de justiça para o enfrentamento dessa desigualdade racial. Olha, eu vou dar uma de atrevida aqui, porque eu tenho certeza que o professor Adilson Moreira vai falar sobre isso com vocês, porque, inclusive, até porque ele escreveu um livro, né, sobre hermenêutica jurídica negra, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a se perceber, se racializar,
não é? Eu acho que isso é uma coisa. Buscar entender essas dinâmicas de opressão e aí estudar esses temas, né? Para que possa fazer a diferença no momento que vai pensar estas situações no sistema de justiça, porque já ficou, eu acho que já está bastante evidenciado, não é? Que esse homem médio que a gente aprende na universidade, né, no curso de graduação de Direito, que seria aí o destinatário, né, das nossas normas jurídicas, ele não existe. Nós vivemos uma sociedade pluricultural, plurirracial, né? Negros, indígenas, ciganos, né? Enfim. Então, a gente não pode mais basear as nossas... A gente não, né? A magistratura, eu não sou juíza. A gente não pode... Não é possível mais pensar esse direito, não é? Com esse destinatário, esse homem médio. No meu tempo de graduação, eu ainda estudei, por exemplo, o Código Penal com o Melville. Não sei se vocês lembram disso, né? O Melville, aquele homem... Disse Melville. Não é? Então, gente, não tem mais como a gente... como pensar esse direito desta forma, né? O direito, ele tem que... isso sob o manto da imparcialidade, né? É sob esse manto da imparcialidade, assim como sob o manto da igualdade, é que a gente vê, e aí, desculpem da expressão, essas barbaridades que eu trouxe aqui sobre algumas sentenças judiciais. Não é? Então, é preciso que uma das primeiras coisas que a gente vem insistindo muito, inclusive é uma luta que nós estamos travando dentro da OAB, é que definitivamente os cursos de graduação em Direito tratem de relações raciais. É a primeira... porque as pessoas têm que aprender sobre isso, têm que entender sobre isso, têm que saber o impacto do racismo nas nossas vidas. Né? Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre se essas sentenças que eu citei aqui podem ser consideradas crimes. Eu considero crime. Né? Eu considero crime, mas eu não sou juíza. Né? E a gente tem visto, né, como aconteceu lá no Paraná, com aquela sentença criminal, onde a juíza fundamentava, né, a condenação de um homem por conta da cor da pele, e ela escreve isso na sentença, né? O corporativismo dentro da magistratura acabou dizendo que não, que aquilo foi só retórica, que foi uma frase isolada, que tiraram... Gente, né? Então, bom, eu ainda prefiro deixar que o doutor Adilson responda isso para vocês, que eu acho que ele tem maiores condições de falar, porque eu vou falar como ativista, né, que sou, né, de como isso me impacta, me incomoda, e de como a gente luta aqui no movimento social, no movimento de feministas negras, de juristas negras, para que esse tipo de situação mude, né? E a outra forma dessas mudanças a gente ter cada vez mais juízes e juízas negras nesses espaços, não é? E que eles tenham possibilidade de ascensão na carreira. Porque a gente tem o caso ali da desembargadora Luiz Linda, né, que adiaram, né, a promoção dela para o cargo de desembargadora na Bahia, e no dia que ela foi promovida para desembargadora, no dia seguinte ela aposentou por idade. Né? Então, para além de nós termos mais juízes, juízas, promotoras de justiça, defensores,
é preciso criar uma cultura, criar um programa para que essas pessoas tenham ascensão na carreira, né? E possam fazer a diferença, né, no sistema de justiça. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que o processo de mudança passa pelo processo de educação. A gente tem falado isso aqui de outras vezes, e inclusive é por isso que a escola também, a Escola Paulista da Magistratura, está promovendo esse curso, porque dentro do papel institucional da escola, essa reflexão e essas provocações que são trazidas a partir do curso que versa sobre questão racial são muito importantes para esses novos saberes, né? Saberes que a gente tem percebido muitas vezes não foram tratados ao longo da nossa graduação, dentro de um modelo de graduação que enfim, não dava valor e não trazia toda essa epistemologia de outra matriz que não a matriz eurocêntrica. Então, realmente é um desafio, especialmente um desafio para nós que já somos formados, né? Nosso processo de formação, ele já aconteceu, a gente já estudou Caio Tício e Mévio, então, para a gente ter uma outra visão, a gente precisa justamente de uma remodelagem, porque a nossa formatação, ela já foi construída num outro pilar, numa outra matriz. Então, realmente, enfim, a gente precisa desse esforço de aprendizado, talvez mais até, doutora Silvia, do que as gerações futuras, como a senhora bem colocou. Existe um movimento hoje de que a própria OAB cobre das instituições uma mudança no currículo. A gente vem percebendo, eu fiz parte do grupo de trabalho do CNJ sobre questões raciais, também para combater o racismo dentro do Poder Judiciário, e uma das propostas é justamente, no relatório que foi entregue, que a questão do direito antidiscriminatório seja cobrado nos concursos públicos. Então, tudo isso é um processo de mudança que vai obrigar as instituições de ensino a debaterem esse tema, colocarem na sua grade curricular, e com isso, evidentemente, daqui a algumas gerações, a gente vai ter pessoas formadas com esse conhecimento que nós não tivemos e que, por isso, temos que correr atrás, né? Temos que buscar essa formação. Então, daí o nosso agradecimento realmente pelas suas palavras. A gente tem aqui diversos elogios. A Lívia, uma colega do meu concurso, elogiando, falando que o vídeo foi emocionante. Uma outra colega, a doutora Maria Domitila, dizendo da apresentação maravilhosa, sempre enriquecedora a sua contribuição. Um abraço, doutora Maria Domitila. Está com a gente no Comesp. Isso, uma colega querida. O Sérgio Dalanese, parabenizando pela profundidade da exposição. O Tiago pede para indicar a referência bibliográfica do professor Daniel Sarmento. Não sei se a senhora tem de pronto, se não tiver, como a gente disponibiliza depois a apresentação, a gente pode incluir na apresentação. Eu mando depois. Isso, a Alcione Cerqueira também elogiando. Enfim, são muitos elogios. A questão sobre a possibilidade das sentenças serem trabalhadas como serem consideradas crime, a senhora já respondeu. Alguns colegas perguntando sobre o quantitativo de quadro de servidores negros dentro do tribunal. O doutor Iberê, recentemente, deu uma entrevista com esses números e falou dos números tanto de servidores quanto de juízes. Eu não posso dizer agora do número de servidores que me falha a memória, mas isso foi divulgado na imprensa. O número de juízes hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de juízes e juízas pretos e pardos, ou seja, negros, de acordo com o critério do IBGE, são 56, sendo 15 pretos e a diferença pardos. Então, só respondendo uma parte da pergunta, o de servidores eu não tenho de cabeça, me falha, mas isso está público, o doutor Iberê divulgou isso recentemente numa entrevista
em que ele foi interpelado sobre esses números, e o tribunal, a doutora Camila pode completar essa minha fala, mas o tribunal está mostrando essa inclinação para o tratamento, cumprindo seu papel no sentido de ter uma postura de enfrentamento ao racismo, e o curso é um exemplo disso, né, doutora Camila, na medida em que a gente tem aqui a possibilidade de trazer essas reflexões. Não sei se a doutora Camila quer completar alguma coisa nessa minha fala. Não, com certeza. Na verdade, ouvindo a doutora Maria Silvia, sempre me vem, até pela formação, pela área de atuação, que é a violência doméstica, essa importância de diferenciar porque do mesmo jeito que o Caio, o Mévio, como sujeitos universais do direito, a mulher também é universal no direito, como a branca, heterossexual e de uma classe média, família liberal patriarcal. E, assim, não faz muito tempo que eu estou na área de violência doméstica, desde 2014, mas naquele momento não se falava tanto dessa diferença da situação da mulher negra. Então, como é importante, até isso, falando até no sistema de justiça, porque a Lei Maria da Penha é um enorme avanço, a instalação das varas, mas ainda esse olhar muito pouco aprofundado para a interseccionalidade, principalmente no caso da mulher negra. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa muito falar. Eu sou testemunha de ter entrado nessa matéria quando essa diferenciação, esse aprofundamento desse debate não existia, e esses números são inegáveis, né, da escolaridade, do feminicídio, da violência doméstica. Então, assim, não dá para falar da questão da mulher sem falar da mulher negra, e eu acho que a gente pode transportar o mesmo debate que a gente fala do sujeito universal homem para falar da mulher universal que o direito trata também, que é uma mulher branca. E é uma mulher. Então, assim, é muito importante a gente poder falar sobre isso. E como a doutora Flávia falou, o que a gente fez, né, o que a professora Maria Silvia fez hoje, e que também é um recurso recorrente que vem sendo feito nas palestras, que é juntar a parte racional, então, do intelecto, que são os dados, e a parte mesmo cognitiva, né, mas não sensorial, porque o sensorial também é cognitivo, com algo que nos toca num outro tipo de saber, que é esse saber emocional, e de repente ter ali uma fala que é viva, né, não é só os números, as declarações, não, existe a experiência também, o corpo que sofre, a fala que depõe. Então, eu acho que isso é uma coisa que é transformadora, porque quando você consegue acionar nas pessoas outras dimensões que trazem que despertam. Então, o que eu queria falar que foi assim, bastante importante, impactante, agradecer muito, sempre foi muito maravilhoso, Flávia. Então, eu agradeço, mas quando eu venho falar sobre isso, né, principalmente sobre a situação das mulheres negras, eu sempre me coloco nesse lugar de ativista de direitos humanos, né, de ativista na causa feminista negra. E quando eu falo de causa, eu estou falando de causa própria, porque eu sou uma mulher negra, pobre, periférica, né? Que atuo nas periferias de São Paulo. Eu sou coordenadora do curso de promotoras legais populares, então eu estou o tempo inteiro em contato com essas dificuldades, eu estou em contato com essas desigualdades. E aí me desculpem quem estuda, né? Porque eu também estou estudando, porque tem um determinado momento que a nossa atuação cobra esses títulos, né? Então eu também estou fazendo esse mestrado, porque eu preciso, nesse momento, juntar a minha atuação, né, a como é que a gente fala? A academia, né? Esses saberes teóricos, certo? Mas eu não estou falando de ler só, de estudar só, não é? Eu estou falando porque eu sou o objeto, eu sou o sujeito dessas violências. Então, talvez por isso, né, a fala emocionada,
Porque não tem como falar das violências que eu sofro todos os dias sem eu me abalar com isso, não é? E eu sempre falo que chega no final do dia, porque hoje eu estou aqui dando estou nessa conversa com vocês, porque eu nem considero uma aula, nem uma palestra, eu estou aqui numa conversa com vocês, né? Essas coisas me machucam. Né? Eu vou só dar um exemplo aqui. No dia 20 de novembro passado, eu tinha uma série de entrevistas marcadas durante o dia para falar um pouco sobre a questão do 20 de novembro, Zumbi do Palmares, o significado do 20 de novembro para nós. Então, a gente já tinha todo um roteiro para essas entrevistas, né? Na TV Senado, na TV Cultura, na CNN, que eu acabei nem falando, porque no final do dia eu não tinha condições mais, né? E aí, eu levantei de manhã, porque a entrevista com a TV Senado era 8h30 da manhã, né? Com tudo pronto para falar. E aí, o repórter falou assim, olha, doutora, mudou tudo, porque espancaram um homem negro no Rio Grande do Sul, dentro da rede Carrefour, né? Vocês me ouvem ainda? Sim, sim. Estamos ouvindo com atenção. Então tá. É porque a doutora Camila congelou, eu achei que eu que tinha caído. Então, Tô congelada? Estava. Eu achei que a minha conexão tinha caído. Mas, ok. Então, ou seja, mudou tudo, né? Que a gente ia falar de avanços e tal, mudou tudo porque a gente tinha que dar conta de falar do assassinato brutal de um homem negro dentro de um supermercado, não é? E aí eu costumo dizer que chega no final do dia, você tem que juntar os seus cacos, não é? E tentar descansar um pouco, que foi uma noite que eu não dormi, né? Eu acabei desabando, né? Chorei parte da noite, enfim, porque no outro dia você tem que estar pronta para começar tudo de novo, né? E é isso que a doutora Lívia colocou. A gente não quer mais falar disso. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho, sabe, por isso, doutora Camila, a emoção quando a gente fala. Porque uma coisa é você estudar um assunto, outra coisa é você vivenciar, né? A dimensão da violência do racismo. Então, eu acho que é um pouco isso. Maravilhoso. E até isso há muito tempo atrás, há 10 anos. Olha, a gente também, para falar então de coisas boas, a gente realmente avançou. Porque há 10 anos, a minha formação é Direitos Humanos, há 10 anos estudando, eu defendi em 2012, uma das propostas de avanço era dar que as pessoas que fossem falar sobre esses temas representassem. Então, acho que assim, a senhora estar aqui exatamente poder falar neste espaço, com essa experiência, isso é um avanço. Antes eram pessoas também da academia, de um outro perfil, que estariam falando disso de uma forma intelectual. Então, eu também reconheço, acho que é importante essa presença, e a emoção que essa presença traz é transformadora. Então, eu estou muito feliz mesmo, eu agradeço. E eu imagino como deve ser esse sofrimento realmente reconheço a coragem, a força de não se acomodar, porque às vezes uma reação em frente ao sofrimento também é não falar disso, tentar olhar para o outro lado. E essa coragem, essa possibilidade de manter contato com o tema, de estar presente nos espaços, de ocupar os espaços e de estar aqui, com certeza não é em vão. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada. Ok. Perdão, Flávia, pode falar. Não, eu só ia dizer que a senhora toca num ponto que eu tenho conversado no meio acadêmico com algumas colegas, que é justamente essa necessidade que a senhora colocou de, para ter legitimidade para falar em determinados espaços, ter que cumprir o rito do sistema que acabou por excluir determinados saberes da cultura africana, porque a gente sabe que a cultura africana tem uma tradição pela oralidade. O conhecimento é transmitido de forma oral
pela própria cultura da sociedade, um saber que é vivido, transmitido e vivido. Mas o modelo que nós temos, que é um outro modelo que não tem essa matriz africana, é um modelo que dá valor a títulos. É claro que os títulos têm valor, evidentemente, ninguém está aqui para dizer que um mestrado e um doutorado não tem valor nenhum. Mas o papel sem prática torna aquele documento muito mais vazio, né, de sentido. Então, essa trajetória sua, ela se legitima ainda mais porque a gente sabe que é uma trajetória construída na vivência, não é? Então, como a senhora disse, não é apenas do livro, né? Quando a gente pega o livro e vai ler o caso do Tício, Mévio e Caio e fala, nossa, isso aqui será que é real? Eu gosto muito de uma passagem do livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, em que ela diz, quem lê isso aqui vai dizer que não é real, mas eu vivi isso, né? Então, aquela realidade que talvez, embora ali a gente reconheça e admita, nossa, é real porque Carolina viveu aquilo e contou, muitas vezes a gente pode estar tendo esse mesmo olhar para a questão das vidas negras. Ah, não é real, é ficção. Ah, não é possível que alguém no século XXI ainda sofra qualquer tipo de demérito em razão da sua cor. Isso não é real. E a senhora vem aqui, faz como a Carolina e diz, quem me ouve pode não acreditar, pode parecer que é ficção, mas isso é real porque eu conheço isso da realidade da vida. Então, é realmente muito, muito proveitoso para nós que temos a oportunidade de ouvi-la de uma forma tão generosa, compartilhando esses conhecimentos. Nós temos aqui mais alguns comentários. Eliane Cotrim dos Santos pergunta sobre a questão da representatividade, se a senhora acha que essa representatividade de mais pessoas negras é algo que tem um prisma político também, uma vez que as pessoas negras são a maioria da população, e se há aí uma visão de que quanto menos pessoas negras nesses cargos de poder, melhor para o sistema posto da branquitude. Nós temos aqui alguns comentários, a Silvana agradecendo também os ensinamentos, e a Cláudia falando, ela diz que ela é professora, que estuda direitos humanos e que acredita nessa necessidade de reorganização dos currículos, que é justamente isso que nós estamos trazendo, né? Os currículos acadêmicos precisariam talvez ser revistos para contemplar esses conhecimentos que estão excluídos, né? Nós estudarmos o que nós temos visto aqui no curso, estudarmos Luiz Gama, estudarmos as questões raciais, estudarmos toda uma epistemologia que foi posta de lado e que tem tanto a acrescentar para todos nós enquanto pessoas. Então, eu deixo a senhora à vontade para falar sobre essa questão da representatividade e no sistema de justiça, da importância disso para reconstruir um modelo de justiça. Bom, certamente nós precisamos, sim, repensar essa questão da representatividade no sistema de justiça, em todos os outros espaços, né, empresariais também, né, do setor privado, enfim. Porque é o que eu disse, nós somos 56% da população, não é? Eu participei recentemente de um webinário com o consulado da Suécia, ou a embaixada da Suécia, bom, enfim, né? Exatamente para discutir a questão da diversidade, da inclusão de outros corpos, não é? E pensar inovação, né? É isso, né? E é bem interessante, e aí eu vou repetir aqui uma fala do professor José Vicente, nós, pessoas negras, nós somos mestres em inovação, não é? Nós chegamos aqui, né, como seres escravizados, sequer com a roupa do corpo, porque existia aquele pensamento de que nós tínhamos que sair, nossos ancestrais, né, enfim, de África,
sem a roupa do corpo, porque era para deixar tudo para trás, não é? A gente ia ter, na visão deles, uma outra, e tivemos mesmo, uma outra vida, mas que a gente não levasse nenhum suporte da nossa vida em África, né? Mas vejam, nós estamos aqui, né? Nós nos reconstituímos nossas memórias, e aí você disse muito bem, a partir da oralidade, isso é tecnologia, isso é inovação. As nossas formas de resistência, né, nesta sociedade que nos discrimina, né, que nos inferioriza, é inovação. Né? Então, isso é muito importante para agregar valor nos espaços que nós podemos e devemos ocupar. Né? Pensamentos diversos, né? Corpos diversos agregam valor e aí, para trazer para a iniciativa privada, a gente tem, inclusive, pesquisas, né, de consultorias internacionais falando sobre isso. E não é diferente para o setor público, não é? Nós vamos ter políticas públicas muito mais equacionais, muito mais equitativas, se nós pudermos estar representados nesses espaços. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante, que todos nós, negros, negras, indígenas, pessoas, né, dos grupos LGBTQI+, estejam nesses espaços. E para além disso, nós estamos falando de uma questão de direitos humanos mesmo, né? De distribuir direito igualitariamente, como diz aí a nossa Constituição Federal, né? O que eu acho que é bastante, eu vou colocar preocupante, né? São os ataques racistas que isso está provocando. Porque vocês devem ter visto que um grupo de magistrados e magistradas em Pernambuco, né, se retiraram de um curso promovido pela Associação de Magistrados lá, dizendo que estávamos importando pautas ideológicas estavam, né, importando pautas ideológicas para dentro da Associação, né, de Magistrados em Pernambuco. Então, ao mesmo tempo que nós temos avanços, né, bastante significativos dentro do sistema de justiça, e aí a gente pode citar esse encontro, né, essa audiência pública do CNJ. Sexta-feira passada, a doutora Sueli Carneiro participou de uma outra reunião pública no Ministério Público do Trabalho. Hoje à tarde, às 14 horas, eu vou participar de uma reunião pública no TRT aqui da 2ª Região para tratar dessas questões, né? Ao mesmo tempo que isso são avanços e a gente espera, né, que em breve tempo a gente tenha respostas em relação a isso, até porque vocês viram no vídeo, nós temos pressa. Não podemos mais esperar 132 anos, né? Nós temos pressa. Né? Então, apesar desses avanços, nós ainda temos lugares de resistência nesses espaços. E aí, eu vou citar aqui a OAB, né? Essa semana, eles votaram, né, o Colégio de Presidentes, são 27 presidentes, 27 estados, votaram lá a questão da paridade de gênero e cotas raciais para pessoas negras dentro do sistema OAB, dentro do espaço de poder e decisão. Né? E nós pleiteávamos 30% dessas vagas, né? Até baseados no que a própria legislação traz a respeito do tema, né? Que essas cotas podem variar de 20% a 40%. Né? Foi um embate bastante forte, né? Dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, que deveria estar zelando aí pela igualdade de direito entre as pessoas, e eles acabaram
aceitando a equidade racial, mas diminuíram as cotas para 15%. Não é? Sendo a OAB, né, a guardiã da Constituição Federal, a defensora de direitos humanos, de justiça social, não deveríamos nem estar reivindicando isso. Né? Tinha que ser uma coisa que eles têm que dar exemplo. Tá? Mas não é desta forma que acontece. A OAB, como toda outra instituição, é uma instituição racista. O racismo institucional muito forte. Né? Então, a gente vem debatendo isso. Eu estou dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. Não é uma permanência das mais fáceis, mas a gente vai sempre buscando ajuda nos movimentos negros, nos grupos, nos coletivos de juristas negras, de advogados e advogados negros e negras, para a gente poder enfrentar essa pauta e pressionar, né? Pressionar o tempo inteiro para que isso, para que essas representações elas aconteçam, né? Eu acho que é isso. Perfeitamente. É um movimento permanente de mudança, né? As situações estão postas e nós vivemos num mundo ainda desigual sob diversos aspectos. Então, o processo de uma construção de uma sociedade desigual para uma sociedade igualitária, ou mais igualitária, pelo menos, é um processo que demanda esforço, porque, naturalmente, nós já vimos que isso não vai acontecer. Então, exige um pouco de esforço de todos nós. Nós temos aqui mais uma série de elogios e comentários, o nosso tempo já se esvai, então a gente não vai ter tempo, talvez, para todas as perguntas, mas eu trago aqui, a Maiara colocou sobre como as instituições de ensino e a própria OAB podem colaborar nesse processo de formação dos estudantes de direito para diminuir os impactos da violência racial. E o Marco Aurélio faz um comentário de que hoje, como a senhora sabe certamente, é dia 4 de dezembro, que é dia de Santa Bárbara, e Santa Bárbara, de acordo com o sincretismo, é Inhansã, né? Inhansã, que é um orixá de uma mulher guerreira, né? A Inhansã não se amedronta, Inhansã enfrenta, é a dona dos ventos e tempestades. Então, Inhansã, quando chega, ela com a sua ventania já bota tudo no lugar, né? Isso, já vem e bota tudo em pratos limpos e chega para resolver. Essa é a Inhansã e essas são as mulheres de Inhansã. E o Marco, então, diz que toda mulher negra é uma filha de Inhansã porque vive nessa ventania para resolver, né? Chega chegando, como se diz. Marcos, eu não sou filha de Inhansã, né? Até onde sei, eu sou filha de Oxum, né? Porque eu não sou iniciada, eu sou uma simpatizante das religiões de matriz africana, não sou uma iniciada, mas eu sou uma filha de Oxum. Eu não posso dizer, né, a designação da minha Oxum, já me proibiram de falar, mas eu sou uma Oxum muito briguenta. Eu sou, como diria lá a Lélia Gonzalez, eu sou a negrinha criadora de caso. Em todos os lugares que eu passo, eu acabo criando, né, esses incômodos tão necessários que a gente tem que criar para que a gente possa prosseguir na nossa luta e, em alguma medida, ser ouvida. Em alguns momentos, a gente tem mesmo que rodar a saia como Inhansã e fazer essa ventania para a gente deslocar, né, as coisas de lugar, né? Porque a ventania também faz isso, né? Desloca, né, o que está parado, né, o que está no lugar. Então, a gente procura fazer isso. E aí, já lembrando a nossa querida Angela Davis, que também já foi citada aqui, quando as mulheres negras se movem, né, toda a base da pirâmide, toda a pirâmide tem que se mover,
e é isso que as mulheres negras têm feito desde o primeiro dia que pisaram nesta terra aqui, na condição de pessoas escravizadas, né? Nós estamos aí lutando pela nossa emancipação. E só para encerrar, né, Camila, porque a hora já está esgotando, uma última pergunta aqui sobre o termo interseccionalidade. Se o termo interseccionalidade se referiria apenas à intersecção entre raça e gênero, no caso das mulheres negras, ou se ele também pode ser empregado para tratar de outros tipos de opressão, como, por exemplo, a homossexualidade, a questão social das pessoas moradoras de periferia. Se a senhora puder comentar um pouquinho. Sim, sim. Inclusive, eu coloquei, que agora eu não posso voltar, mas eu coloquei aqui um quadrinho, né, onde a gente coloca as formas de opressão de interseccionalidade, né? E essa interseccionalidade. Então, eu coloquei ali raça, gênero, idade, né? A questão geracional, né? Porque você sofre um tipo de violência quando é criança e sofre tipos de violência quando já é uma pessoa idosa, por exemplo. Então, vamos imaginar aqui a figura de uma mulher, né? Uma mulher negra, idosa, deficiente, né? Então, você está aí agregando, né, formas de discriminação, né? Eixos de opressão, tá? Então, todos esses marcadores sociais aí estão, sim, são formas interseccionais, né? São junções, conjugações de formas de opressão, de discriminação. Então, é exatamente isso. E a gente tem sempre que lembrar, aqui, Patrícia Hill Collins, que vai nos ensinar que essas experiências, não é, de opressão vividas por mulheres negras, que Kimberly Crenshaw acabou conceituando como interseccionalidade, né? Elas gostam sempre de frisar, principalmente Patrícia Hill Collins, que esteve aqui no Brasil o ano passado, são experiências de mulheres negras, né? Eu acho que é bastante importante a gente evidenciar isso, porque eu vou trazer aqui, vou passar para vocês as bibliografias que eu usei, né? Enfim, mas os documentos que a Kimberly Crenshaw usa, né, para tratar de interseccionalidade, ela sempre coloca a questão de gênero e raça como formas interseccionais de experienciar, né, as diversas formas de violência. Evidentemente, as mulheres brancas sofrem violência. Sofrem violência por serem mulheres, não é? Mas, como você disse aqui, Flávia, mulheres não são universais, né? Então, quando a gente vai tratar de interseccionalidade, nós estamos fazendo essa junção da questão do sexismo, que a Sueli Carneiro também enunciou ali, eu trouxe a fala dela, e do racismo, porque são formas distintas de opressão, de subordinação. Só que quando você junta essas duas, né, você tem essa intersecção que vai impactar de uma forma muito diferente a vida das mulheres negras. E para cada marcador social que você vai conjugando, essa discriminação, essa opressão vai ser muito pior vivenciada, né? Então, é isso, interseccionalidade. Excelente, excelente. Bom, agora não tem mesmo mais como, já estamos aqui batendo nosso horário. As perguntas foram chegando e temos muitas, mas o tempo, infelizmente, é escasso e a gente precisa encerrar. Então, eu, de minha parte, agradeço muitíssimo pela senhora ter aceito o convite. É sempre uma honra e um aprendizado enorme
quando temos a oportunidade de estar em contato, então sou muito grata pelo seu compartilhamento de conhecimento e de experiência hoje aqui com a gente. Passo a palavra, então, para a doutora Camila, para fazer o nosso encerramento. Muito obrigada. E nós aqui do Guelidez estamos muito felizes com o seu doutorado, viu? Já comemorando aqui. Muito obrigada. Então, aqui para agradecer a doutora Maria Silvia, foi incrível, foi muito bom, foi realmente maravilhoso, todo o chat, todo mundo falando isso, e acho que reflete bem como todos sentimos. Um prazer enorme e um agradecimento especial por, então, trazer essa experiência, reviver esse incômodo, essa dor e compartilhar. E, assim, a gente já recebe isso como uma forma da gente juntar força para juntas, todo mundo, para a gente realmente conseguir transformar aí essa realidade para todos o mais rápido possível. Então, agradecer de novo e também aqui falar da nossa satisfação. E esperamos estar outras vezes juntas em outros momentos. Muito obrigada. Obrigada a todas, todos e todos pela escuta.